Mas enfim, vamos começar do começo do dia de ontem. Dia histórico no Brasil, uma sexta-feira 13. Aí realmente, né, gente, não tinha como decepcionar. Sexta-feira não decepciona, mas uma sexta-feira 13, histórica para o Brasil. Ai, logo cedo, né? Análise. Julgamento do Paquito é o dia D para o Supremo. E realmente, não acho que é só para o Supremo não, viu? Para o Brasil. Aí o dia começava, né? A oportunidade de julgamento de hoje é também uma vitrine. Mendonça, relator do caso, também medirá protagonismo e força diante da pressão no próprio tribunal e de movimentação política nos bastidores, com a classe atuando para favorecer o Paquito. Assim como Mendonça, o julgamento também coloca em evidência o Faquinho. Essa ala, também insatisfeita com a ala política do Gilmar, de Dom Pedro III, de Toffoli, tinha que dar uma resposta para o país. Aí também de manhã cedo, antes do julgamento, vinha o Lauro Jardim. No mesmo tom, o dia D. Sexta-feira 13, o dia D da delação do Paquito. A segunda turma do Supremo vai tirar o Paquito da prisão? O julgamento aí que começa hoje no plenário virtual às 11 da manhã. Vai tirar? Eu não acredito. A dúvida movimentou Brasília nesta semana, com grupos antagônicos pressionando fortemente os 4 ministros a quem caberá a decisão. Mendoncinha, Fux, Gilmar e o Cássio. O quinto integrante da corte, Dias Toffoli, desistiu de participar da sessão por motivo de foro íntimo, o que foi entendido por alguns como uma estratégia para que, se ele precisar votar, o resultado seja um empate. Ninguém tem dúvidas de que os votos de Mendonça e Fux serão pela manutenção da prisão preventiva. Estava certo. Gilmar e Cássio, que são as dúvidas, as incógnitas, o resultado foi um empate. O Paquito sairia livre, leve e solto, somente na prisão domiciliar. Dado que os votos de Fux e Mendonça estão certos, a pressão maior se dá em cima do Cássio, tido como mais suscetível a receber pressões dos que querem o Paquito fora da prisão. Lembra que o Cássio foi meio que indicação do Centrão, o mesmo Centrão que deve rodar na delação. Na semana passada, logo depois que Paquito foi preso pela segunda vez, o Cássio chegou a dizer ao interlocutor que seguiria o voto de Mendonça. Mas claro, ele pode ter mudado de ideia. Na hipótese de Cássio topar liberar o Paquito e for acompanhado pelo Gilmar Mendes, conclui-se que o medo de uma eventual delação premiada é maior do que o medo da repercussão desse voto na opinião pública. Se Paquito continuar na prisão, uma delação premiada ganha força. Se ele for dado o direito de voltar para o conforto de sua mansão paulistana, a delação pode nunca acontecer ou demorar mais para acontecer, pois ela pode se tornar inevitável. Mas, em casa, Paquito terá mais fôlego para esperar que os poderosos contatos que ele construiu atuem para assar a maior pizza da história. Então, incluí umas matérias ontem do Paquito boxeador, viu? Paquito ontem quase quebrou a cadeia de tanta porrada que deu na parede. Não é piada, não. Inclusive, tem imagens de 2013, nosso Paquito boxel. Ainda assim, mesmo em casa, mesmo com o acordão sendo articulado, a investigação da PF sobre traquinagens do Paquito, né? Ela continua sendo tocada pela PF. Então é melhor até que ele delate logo, antes que a polícia descubra tudo sem precisar da ajuda dele. Aí o dia ia indo, né? Decisão do Supremo pavimentará delação ou silêncio do Paquito. Quanto à imprensa, né? Nas últimas horas, a imprensa teve um papel bacana de cobrar que o certo finalmente ocorresse, né? Se posicionar. Pena que a imprensa não teve essa postura aí na descondenação do Lula. Pena que a imprensa não teve essa postura diante de arbítrios, porque a imprensa também estava reclamando, né, daquela busca e apreensão contra o blogueiro, o jornalista lá do Maranhão. Teve setores da imprensa que chamaram de blogueiros, mas ainda assim defendeu o cara. Outros que trataram como jornalista, que eu acho que é o correto a ser feito. Essa imprensa mais crítica ao judiciário faltou aparecer, né, uns tempos atrás. Mas enfim, todo mundo entendia que o julgamento de ontem não era sobre ficar preso ou não, mas se a delação iria ou não ocorrer. Uma possível delação premiada do Paquito depende apenas do Supremo. Garantem investigadores que acompanham o caso Master. Será que alguém do entorno do Paquito já falou com a Polícia Federal? Porque investigadores é a turma da PF, né? Se a segunda turma da corte mantiver a prisão, em votação nesta sexta, ele firmará um acordo de colaboração. Ninguém nem tem mais dúvida. Por outro lado, se Paquito recebeu o benefício da prisão domiciliar, a tensão sobre o banqueiro tende a arrefecer e uma delação ficará distante. Aí vinha o Rio Gadelha, também do Metrópolis. A escolha difícil do Supremo no julgamento do Paquito. A decisão, segundo integrante do Supremo, terá como farol a busca pelo cenário menos desgastante para a corte. Eu acho que deveria ter como busca a verdade e a justiça, né? E viu 2 de seus ministros, Copero Toffoli e Chandexon, arrastados para o escândalo. Nos bastidores, magistrados avaliam que o Supremo está diante de uma escolha difícil. Deixar Paquito preso e correr o risco dele delatar 2 ministros da corte com o fígado, ou soltá-lo e tentar controlá-lo na delação. Se mantiver o banqueiro preso, o Supremo preservará a imagem da corte no curto prazo. No médio e longo prazo, contudo, estará contribuindo para avocar o fecho da delação com a PF. E aí, se o Paquito resolver, entrega alguém do judiciário. Eita, rapaz. Caso
o Supremo soltasse o Paquito, não aconteceu. A aposta é que o tribunal comprará desgaste ainda maior com a sociedade. Ao mesmo tempo, entretanto, ajudará a diminuir a pressão por uma colaboração premiada. A avaliação de ministro é que, solto, o Paquito tenderia a não fechar a delação. E se decidir falar, fecharia a colaboração com a PGR. Faz com jeitinho, manda ele pra casa, a gente pede lá pro Gonê, fazer uma delação daquele jeitinho, sem pegar ninguém. Só uns piabinhos aí que não conta pra nada. Né? Seria mais fácil de controlar o Paquito. Aí, logo cedo também, o Fachin soltou notinha, né, via Caio Junqueira. Acho que o Caio Junqueira disse sobre isso aqui que contaram pra ele, né? Você tem certeza que foi o próprio Fachin que falou? Tá na primeira linha, né? Olha, a interlocutores, Fachin vê caso de Paquito como ponto de inflexão. Aí na primeira linha, ó, Fachin disse a pelo menos um interlocutor, pelo menos uma pessoa. Ó, se ele for pelo menos uma pessoa, ou o Caio Junqueira falou com o Fachin, ou o Caio Junqueira falou com essa pessoa. Basicamente falou com o Fachin, né? Então, assim, o Fachin soltou a nota logo cedo. Utilizou a imprensa contra os seus colegas. E também já na tentativa do próprio Fachin de tentar se blindar. Vai que o Cássio e o Gilmar ambos votassem para soltar o Paquito. Aí falou, ó, a minha posição era para o Mendonça. Enfim, né? Fachin foi uma pessoa que falou pro Caio Junqueira, na véspera do julgamento, que vai decidir se soltar ou não o Paquito, que a sessão será um ponto de inflexão para a corte durante a maior crise de credibilidade de sua história. A leitura do Fachin é de que, se a segunda turma for manter o Paquito preso, a corte conseguirá, pelo menos, estancar a crise. Se a decisão for pela soltura, a crise envolvendo o Supremo deve se aprofundar. A aposta na corte, especialmente entre aliados do ministro André Mendonça, é de que o placar deverá ser 3 votos favoráveis à prisão e um contrário. Até o momento está 3-0. A gente não sabe como é que o Gilmar vai votar. Tá dando tempo. Tá dando tempo, né? Vamos ver o que o Gilmar vai fazer. Vai pedir vista. Vai pedir vista, Gilmar? Vai ficar embalando? Vai dar... Melhor resolver logo, viu, Gilmar? Nesse sentido, votariam pela manutenção, além de Mendonça, Fux e Cássio. O divergente seria Gilmar Mendes. Pelo menos 2 interlocutores de Mendonça relataram à CNN que Cássio finalizou que votaria pela manutenção da prisão, mas no final da quinta, dia 12, havia receio de que a pressão do Centrão pela soltura do Paquito poderia fazê-lo votar pela soltura do banqueiro. Advogados diretamente ligados ao Paquito avaliaram à CNN que a soltura ou permanência dele na prisão impactará não na decisão de delatar, mas o alcance da delação. Então o Paquito estava convicto, eu vou delatar. Solto com a PGR, no jeitinho, no dengo, né? Sem entregar ninguém. Se eu ficar preso, eu entrego todo mundo. Se for mantido em presídio de segurança máxima, um dos mais rígidos do Brasil, ele tenderia a entregar tudo o que ele sabe. Se for para prisão domiciliar, ainda assim foi uma delação, mas no dengo, né? Dado o interesse de parte do Supremo para que haja uma delação, a possibilidade de que, caso o julgamento se caminhe para a soltura, algum ministro peça destaque, na prática, né, vista do processo, isso obrigaria Gilmar a suspender o julgamento e transferi-lo para o plenário físico. Peraí, vamos ver como é que o Cássio vai votar. Se o Cássio não votar a favor, pede vista, vamos levar para discussão no plenário físico e tentar constranger. Vamos constranger, ver se Gilmar Mendes, na TV Justiça, junto com o Cássio, vão querer chegar nesses pormenores. Antes de chegar no julgamento, tem mais 2 coisas. Estou falando que a imprensa teve um papel importante de colocar pressão no judiciário para fazer a coisa certa, mas calma lá, nem todo mundo. A Andresa Matais, que nunca se move para defender nenhum bolsonarista de injustiças, se deu o trabalho de escrever essa porcaria.